Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que aí curtindo, né, os filmes que eu encaminhei para vocês pelo WhatsApp. Tomara que no fim de semana tenha dado mais tempo de vocês assistirem. Então, assim, fiquei muito feliz porque alguns alunos assistiram os 5, né? E com certeza, moçada, a gente sai mesmo com uma bagagem maior, né? Depois que a gente passa por algumas reflexões críticas a respeito do que nos é proposto aí, né, nos temas dos filmes que eu indiquei, entre outros também, né? Mas eu já estou corrigindo os trabalhos, estou muito feliz também com o resultado, né, com o comprometimento de vocês. Eu já antes mesmo dessa quarentena comentava na sala de aula quão diferentes vocês são, né? E eu chegava lá depois das nossas aulas, que ainda bem eram 3 vezes por semana, e comentava com os professores, moçada, vem aí uma moçada também, muito bacana, que é o pessoal do primeiro período, e nós vamos ser muito felizes com eles, porque eles são muito comprometidos, além de tudo, muito carinhosos, né? Então, ou seja, a gente só tem ganhos, né, nessa convivência. E aí eu aproveito para pedir para que vocês fiquem firmes, tá, moçada? Continuo aí com as músicas, né, que o pessoal me pediu para mandar, mas é uma forma carinhosa de dizer-lhes, né, o quanto nós estamos realmente juntos. E que é um problema que ninguém esperava, né, um problema que o mundo todo está enfrentando, o Brasil mais, né, até do que outros países. Uberaba já começou a crescer, né, o número a crescer aí de casos. Então acho que a gente realmente tem que entender que é um momento que vai passar se nós nos disciplinarmos, né, de usarmos continuarmos, né, usando a máscara, fazermos aí as higienizações das mãos, dos objetos, enfim. E com as aulas ao vivo, né, com acesso remoto, as videoaulas, enfim, as apostilas, nós vamos conseguir com sucesso o aprendizado necessário para esse semestre, tá? Bom, moçada, a aula de hoje é uma aula que eu falei já que teria ministrado, mas eu acabei fazendo uma recuperação do conteúdo na aula passada, que já de antemão eu peço desculpas, porque eu estava sem internet aqui da Algar e eu tive que baixar no meu 3G, que também é da Algar, então demorou exatamente 5 horas, aí vocês já estavam dormindo, eu falei, deixa que amanhã cedo eu mando, me perdoem por isso, né? Mas eu optei por fazer aí um resumo trazendo, né, a LINDB, conforme prometido em várias aulas, como base aí para os nossos estudos. Então, a gente fecha, né, a questão da LINDB, que foi muito legal, que foi do artigo 1º ao 7º, né? E hoje nós começamos com a relação jurídica tão prometida, né? E é um tema muito bacana, porque ele além de fechar, né, os nossos estudos, embora tenha muita coisa para a gente falar sobre isso, de IED, mas ele faz também uma recuperação de conteúdo para ter uma nota introdutória, né, para o segundo período, que é na disciplina de Direito Civil, quando vocês vão estudar aí a parte geral, né? Então, moçada, nós vamos falar sobre relação jurídica ou relações jurídicas, né? Toda vez que a gente ouve falar em relação, a ideia que nos vem é de interação. E jurídico é aquilo que diz respeito ao nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, quais são as interações que nós temos, né, umas pessoas com as outras, que estão protegidas pelo ordenamento jurídico e de que forma que estão protegidos, né? E para saber, né, todas as formas, que são muitas, vocês vão estudar aí ao longo de todo o curso de Direito, né, que é a normativa da nossa ordem brasileira, mas nós vamos falar de relações, relações no sentido jurídico mesmo, tá? Então, para começar,
é bom a gente falar que uma relação jurídica, ela é composta de sujeito, objeto, fato e norma, tá? Então, ou seja, toda interação que nós temos uns com os outros passa aí, né? Tem que existir um sujeito, que nós vamos ver quem é que pode ser sujeito da relação jurídica, tem que ter um objeto, um acontecimento e uma norma protetiva. Eu vou dar um exemplo antes de nós começarmos, só para vocês terem uma ideia. Quando vocês fazem um contrato, vamos pegar esse exemplo do contrato com a Factos, de prestação de serviços. Nesse contrato existe uma interação entre duas pessoas. De um lado é o aluno, pessoa física, pessoa natural, e de outro lado a Factos, que é uma pessoa jurídica. Então nós temos dois sujeitos. Nós temos um objeto aí, né, que por vezes ele é bem móvel e imóvel, mas vocês vão ver ao longo dos estudos que os móveis podem ser também imateriais e o imóvel da mesma forma, mas o objeto é o estudo, que é um bem imaterial, né? E o fato, o acontecimento que une, né, esse objeto a esses sujeitos, o estudo às pessoas jurídicas, né, e a pessoa jurídica e a pessoa física, é uma prestação de serviços, né? Então, o que une o acontecimento é essa prestação de serviços de uma pessoa para outra, né? Uma relação contratual entre duas partes, que tem deveres e obrigações. E a norma protetiva, que é o quarto elemento, então, seria, no caso desse tipo de contrato, as normas que estão previstas também pelo Código Civil Brasileiro, pelo Código de Defesa do Consumidor, que são normas protetivas a esse tipo de relação jurídica, que é a relação jurídica de prestação de serviços entre duas pessoas, cujo objeto dessa prestação de serviço é a prestação de serviços educacionais. Então, eu dei esse exemplo já de antemão para vocês entenderem que relação é interação. E se ela é interação, ela tem que ter sujeito, objeto, fato, que é o acontecimento que une o objeto aos sujeitos, mais a norma jurídica, ok? Então, nós temos aí os 4 elementos que nós vamos estudar com calma cada um deles, tá? Bom, vamos então fazer a primeira pergunta. Quem é que pode ser sujeito da relação jurídica? Né? Vamos estudar o primeiro elemento, que são os sujeitos. Até antes, lembrando aqui das meninas, eu não sei se vai dar para vocês verem, eu vou até colocar aqui no meu... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Isso, estou tentando mudar, mas não está dando certo. Bom, mas vamos fazer assim mesmo, né? Aqui, ó, eu vou mostrar, ficou bem clarinho, mas vocês estão vendo, não sei se dá para ver tudo, que eu coloquei aí, ó, relação jurídica composta de sujeito, objeto, fato e normas. Aí eu puxei aqui, ó, sujeitos são as pessoas, o objeto, os bens, o fato, os acontecimentos e a norma, o próprio direito. E aqui nas pessoas, olha, tá dando para ver? Eu coloquei que existem pessoas naturais e jurídicas. Por que eu circulei aí as naturais? Porque são objetos do nosso estudo da aula de hoje. Então, nós vamos estudar o primeiro elemento da relação jurídica, que são os sujeitos. Quem é que pode ser sujeito de uma relação jurídica? As pessoas. E existem 2 tipos de pessoa, que é a pessoa natural e a pessoa jurídica. Acho que não dá para ver muito bem. Olha, conseguem ver? Acho que ok, moçada? Bom, então, desculpem o amadorismo, né? Mas eu estou fazendo um curso agora
de como colocar o PowerPoint, fazer umas coisas bem bacanas, vai sair melhor, tá? Então, quem pode ser sujeito? A resposta são as pessoas. Só que o que é ser pessoa, né? Então, o direito, moçada, ele pode ser considerado dos pontos de vista estático e dinâmico, tá? Sob o ponto de vista estático, revela-se, né, um conjunto de regras abstratas, né, que orienta aí a conduta social. E em situação, em manifestação, desculpa, dinâmica, né, projeta-se no quadro das relações sociais para definir concretamente os direitos e os deveres de cada pessoa. Então, a vida do direito, moçada, ela se apresenta com uma maior intensidade quando ela influencia diretamente no curso das ações sociais, né? Por sua irradiação aí normativa, seja para determinar, né, a forma de realização de um ato jurídico, ou indicar aí o comportamento devido ou até mesmo para classificar fatos, né, imputando-lhes aí consequências jurídicas, tá? O permanente objetivo do direito, pessoal, em suas manifestações diversas, é o ser humano, né? O direito existe porque existem seres humanos, tá? Então, as relações que definem é, envolvem aí apenas os interesses e os valores necessários ao ente que é dotado de razão e de vontade. Então, o homem, ele constitui, pois, o centro, né, de determinações do direito. Na acepção jurídica, quando eu falo a palavra pessoa, que pode ser sujeito, né, eu estou falando do ser individual, ou do ser coletivo, do ente coletivo, que é a pessoa jurídica, né, dotado aí de direitos e deveres. Então, toda vez que eu falar de pessoa, pessoa, conforme eu coloquei aqui, se a gente for de cima para baixo, quem é pessoa? Pessoa é um sujeito da relação jurídica. Olha como que esse conceito ficou fácil. O que é ser pessoa para o direito? Ser pessoa é ser sujeito da relação jurídica. E existem duas espécies de pessoas: as pessoas naturais, que somos nós, individualmente considerados, e as pessoas coletivas, que são os entes coletivos, que são as empresas, né, de uma forma mais corriqueira, né, na forma de falar, que nós vamos ver num segundo momento, numa outra aula, tá? Bom, além do sentido jurídico, a palavra pessoa, ela apresenta também outras conotações, né? Na acepção biológica, ela significa homem ou mulher, e agora nós temos, assim, até por extensão, outras interpretações, né? Outros tipos de gêneros, né? Como os transexuais e assim por diante. E na linguagem filosófica, o ser quer dizer o ser inteligente, né? Aquele que se orienta teleologicamente, tá? Aquele ser pensante. E do ponto de vista religioso, pessoa é aí o ser que é dotado de alma, né? Então, além da acepção da palavra pessoa para o direito, nós temos ainda a acepção da palavra pessoa para a filosofia, para o sentido biológico da palavra, né? E ainda sob o ponto de vista religioso. Mas o que mais nos importa aqui é pessoa no sentido jurídico, que é ser sujeito da relação jurídica. Toda vez que vocês tiverem dúvida, olha, pessoa é o sujeito da relação jurídica, tá? Bom, vamos estudar primeiro, né, a pessoa natural. Vamos falar antes um pouquinho sobre o que é personalidade jurídica. A personalidade é um atributo, né, que é especial do ser humano
E é uma aptidão para possuir direitos e deveres, né, que a ordem jurídica reconhece aí a todas as pessoas, conforme até o artigo 1º do Código Civil, que diz, né, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, a partir do momento que a pessoa nasce, né, com vida, ela passa a ser sujeito de direitos e disse que ela passa a ter, então, personalidade jurídica, que é um atributo que o ser humano tem, é uma aptidão que ele tem para possuir direitos e deveres. Se a gente perguntar a um ser humano que acabou de nascer e respirou, né, ele é pessoa? Sim. E ele pode ser sujeito da relação jurídica? Sim. Por quê? Porque é a partir do nascimento com vida que todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa, qualquer ser humano, né, que é pessoa natural, é considerado um ente de personalidade jurídica, que quer dizer, pode ser sujeito de direitos e obrigações na ordem interna, na ordem civil, tá? Bom, todo fato regulado por norma jurídica constitui sempre um vínculo entre pessoas. Então, sujeito, né, ou também chamado de titular, é esse portador de direitos e deveres de uma relação jurídica, tá? Então, toda pessoa, ela é portadora de direitos e deveres, e apenas o ser humano e o ente coletivo, que é a pessoa jurídica, né, possuem personalidade jurídica. E a personalidade é justamente essa aptidão que nós temos para sermos sujeitos, para termos, podemos de alguma forma participar da relação jurídica. Aqui eu até queria fazer um parênteses, que é o seguinte: é, essa aptidão que nós temos para sermos sujeitos, ela se dá a partir do nascimento, mas não quer dizer que a pessoa, quando ela nasce, ela já tem aptidão para exercer os atos da vida civil, de jeito nenhum, porque ela tem que ter 18 anos completos, em algumas exceções com 16 anos, né? Menos de 18 e maior de 16, que nós vamos ver com calma. Mas essa aptidão para ser sujeito, ela já tem do nascimento com vida, que é o caso, por exemplo, de um filho que acaba de nascer, tem aí uma semana de vida, o pai falece, e aí ela é sujeito de direitos para receber essa herança, porque ela nasceu com vida, tá? Vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre isso, falar com mais calma. Vamos falar sobre pessoa natural primeiro, tá? Então, a palavra pessoa, que hoje, né, identifica aí o portador de direitos e obrigações, provém de um vocábulo chamado de persona, né? E tem uma origem na Antiguidade Clássica. A palavra persona, ela era empregada para designar a máscara, né, que os atores usavam em suas apresentações nos palcos, com o fim de tornar aí a sua voz mais vibrante e mais sonora. E em sua evolução semântica, né, persona passou a denominar o próprio ator, né, o personagem, para depois estender o seu significado e indicar genericamente o homem. Então, por isso que a palavra pessoa vem de persona, no sentido que dentro da relação jurídica nós vivemos um personagem. Então, ora eu sou comprador, ora eu sou vendedor, ora eu sou um transportador, né? Ora eu sou filho, ora eu sou mulher, ora eu sou marido. Enfim, são várias as situações, vários personagens que durante as nossas vidas, né, nós exercemos esse papel. Não quer dizer que eu vou ser, por exemplo, companheira de uma pessoa em união estável a vida toda. Isso pode acabar. Mas naquele momento, além de outros personagens, eu também exerço esse papel de companheira, né, de contratante, entre outros, né, moçada? Vamos imaginar que eu faço uma doação. Eu, então, tenho esse papel de doadora. E
como a vida é dinâmica, né? Ora me aparecem papéis para serem atuar em alguns papéis, ora em outros, né? Então, por isso que a palavra pessoa vem de persona nesse sentido aí de designar, né, o próprio ator, o personagem, né? E entender o seu significado aí, que é ligado diretamente ao homem, tá? O homem gênero, né? Bom, o estudo das pessoas é um capítulo de grande relevância para a teoria geral do direito, né? Apesar, né, de toda a sua regulamentação jurídica no nosso sistema inserir-se aí no Código Civil, conforme eu comentei até já do artigo 1º, né, é uma matéria que extrapola aí o interesse restrito, né, do Código Civil, ou de qualquer outra área do direito privado, tá? Pois repercute intensamente nas diferentes espécies aí de relações jurídicas, apresentando assim um significado universal para o direito. A terminologia consagrada pelo sistema brasileiro, pessoa natural, né, que também em algumas áreas jurídicas é chamado de pessoa física, que é o ser humano individualmente considerado, e pessoa jurídica, né, para designar aí o ente coletivo, no caso aqui vulgarmente no sentido da nossa retórica diária, né, as empresas, né, não é a mais adequada, porque na realidade ambas são pessoas jurídicas. Então, vamos parar aqui para explicar sobre isso. Por que a gente fala que ambas são pessoas jurídicas? Porque todas as duas nascem, né, e têm, né, uma proteção do direito. E todas as duas, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, são sujeitos de direitos e deveres e obrigações na ordem interna brasileira. Então, há quem entenda que não seria correto eu chamar a pessoa natural e fazer essa distinção com a pessoa jurídica, já que as duas são jurídicas, são protegidas pelo direito. Mas para fazer uma diferenciação, em questão de nomenclatura, eu utilizo pessoa natural para o ser humano individualmente considerado na relação jurídica e utilizo pessoa jurídica para as empresas que participam da relação jurídica como sujeitos, né? Mas lembrando que todas as duas têm, né, aí uma proteção, né, da própria norma, porque jurídico é aquilo que é protegido pelo direito, tá? Bom, e toda pessoa, moçada, também natural, o que nós vamos falar agora, ela deve possuir sempre um nome no registro civil, nós vamos falar com isso com mais calma, né? Onde assentem aí ainda a maternidade e a paternidade também dessa pessoa, né? Em 2019, o STJ ele admitiu o registro de dupla paternidade e de dupla maternidade, né, sem inclusão, às vezes, da mãe biológica, que são as hipóteses de reproduções assistidas, né, inexistindo aí um vínculo parental, né, a, a mãe biológica, tá? Então, nós vamos ver que existem aí duas espécies de início, uma das formas de início da vida, que é pela fórmula do embrião in vitro, né, das inseminações artificiais, uma delas é chamada de homóloga, quando eu busco o esperma e o óvulo dos próprios pais biológicos e insemino artificialmente, mas é muito comum hoje nas produções independentes, ou até casais que não podem ter filhos, um casal aí de pais, né, que não podem ter filhos e vão buscar uma mãe biológica, de fazerem uma inseminação artificial heteróloga, né, onde em que aí
o STJ diz que eu não preciso obrigatoriamente colocar um nome da mãe biológica que gerou o filho, e sim do ânimos, né, aquele que teve a intenção de serem pais, no caso dos dois pais, ou até em caso de duas mães, cujo material genético seja até de uma terceira pessoa, tá? Bom, moçada, eu vou parar por aqui, porque o nosso último vídeo demorou muito, acho que porque além da internet estava um pouquinho grande, e a gente continua a nossa aula em mais uma videoaula, tá? Até amanhã, viu? Eu estou encaminhando para vocês. E além de encaminhar a videoaula amanhã, eu também vou ficar de plantão aí na segunda, hoje, né? E na terça, amanhã, e vou fazer uma chamada aí de Zoom para a gente falar um oi, comentar algumas questões, certo? Então, fiquem bem, até amanhã, bem breve, a gente encontra outra vez, tá?